A primeira aula de hoje do nosso curso básico de bacteriologia é o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos ou antibiograma. Esse teste de sensibilidade, para que ele serve? Ele é um guia na escolha da terapia racional, para a escolha da terapia antimicrobiana adequada ao tratamento do paciente. Deve ser realizado para todo micro-organismo que contribua para um processo infeccioso. Então, no isolamento primário, você vai selecionar aquelas bactérias que provavelmente são os patógenos da infecção e fazer o antibiograma para todos eles. Ele garante a eficácia da terapia antimicrobiana quando a sensibilidade não pode ser prevista, para aqueles micro-organismos em que você não conhece o perfil de sensibilidade. E, além disso, fornece dados epidemiológicos que vão ajudar a detectar e rastrear surtos e também localizar cepas resistentes. No Brasil, o antibiograma é realizado segundo a padronização do CLSI, que é um órgão americano que padroniza todos os testes laboratoriais, e dentro dele existe um comitê específico para a padronização do teste de sensibilidade antimicrobiano. Existem outros comitês que também fazem essa padronização, mas no Brasil a Anvisa recomenda que se use o CLSI. O CLSI ele vai fornecer os métodos de referência para os testes de sensibilidade antimicrobianos, os critérios interpretativos para os testes, também os parâmetros do controle de qualidade para esses métodos padronizados e ainda ele fornece documentos de atualização contínua, o que propicia uma otimização da detecção de mecanismos de resistência emergentes. Então essa atualização ela é anual. Então, sempre que surge um mecanismo novo ou existe uma modificação, ele faz essa atualização anual. Esse é o documento que está em vigência, publicado então em janeiro desse ano. Esse documento vai trazer todos os pontos de corte para a interpretação do antibiograma. E ele deve ser utilizado, então, junto com o documento que padroniza o teste por discodifusão e o documento que padroniza o teste por métodos de diluição. O primeiro passo no laboratório para realizar o antibiograma é a escolha dos antimicrobianos que serão testados. Isso porque você não pode testar uma bateria muito grande, até porque tem um limite de discos por placa. Como que você vai decidir quais antimicrobianos testar para cada grupo de micro-organismo? Essa decisão ela tem que ser tomada pelo laboratório, em conjunto com farmacologistas, com o serviço de controle de infecção hospitalar, se você estiver num hospital, e com médicos infectologistas. E essa decisão ela vai ser tomada baseada no conhecimento prévio do perfil de suscetibilidade dos micro-organismos que frequentemente são isolados na instituição atendida pelo laboratório, também conhecimentos de farmacocinética e farmacodinâmica, porque alguns antimicrobianos devem ser testados para um sítio de infecção, por exemplo, urina, mas não para outros, e também de acordo com o custo do antimicrobiano. Sempre vai priorizar, testar, para que o médico utilize os antimicrobianos com custo menor. Com essas características, o CLSI traz então uma tabela onde ele traz uma lista de antimicrobianos que podem ser testados para cada grupo de micro-organismos. Nessa lista, os antimicrobianos vão estar divididos em 4 grupos, sendo que o grupo A são aqueles que devem ser testados rotineiramente pelo laboratório. O grupo B, os antimicrobianos que só devem ser reportados quando o micro-organismo for resistente ao grupo A, ou quando o paciente tem intolerância, alergia com os antimicrobianos do grupo A, ou se já houve falha terapêutica com esses. No grupo C, então, só deve ser usado se tiver uma cepa endêmica, multiresistente, uma cepa que está participando de um surto, ou micro-organismos isolados de infecção hospitalar, numa instituição que eu já sei que as bactérias em geral são resistentes aos 2 primeiros grupos. Ou ainda em pacientes alérgicos ou micro-organismos não usuais. E o grupo U, que é limitado ao tratamento de infecções urinárias, então só serão testados em amostras de urina. O
teste pode ser realizado por várias técnicas ou métodos. Os convencionais, que seriam os métodos manuais utilizados pela maioria dos laboratórios, principalmente de médio e pequeno porte, né, são o de discodifusão e os métodos de diluição. A principal diferença entre os dois é que o método de discodifusão é qualitativo, então ele vai dizer se a bactéria é sensível, intermediária ou resistente, enquanto os métodos de diluição são quantitativos. Eles vão determinar a concentração inibitória mínima, ou seja, a menor concentração daquele antimicrobiano capaz de inibir o micro-organismo. O teste de diluição pode ser feito por teste epsilométrico, que é um teste comercial em que você compra as tiras para os testes, por microdiluição em agar e por macro ou microdiluição em caldo. Além dos métodos convencionais, nós temos os métodos automatizados, né, que são feitos então por equipamentos. Os equipamentos usam a técnica de diluição, só que nem sempre é uma metodologia quantitativa. Alguns equipamentos fazem por uma metodologia semi-quantitativa. O método mais usado, sem dúvida, é o método de difusão em agar, né, ou discodifusão, ou ainda método de Kirby-Bauer. A principal limitação dessa metodologia é que ela só pode ser usada para micro-organismos de crescimento rápido. É um método qualitativo, né? Só vai dizer se é sensível ou resistente, mas não vai dizer a qual concentração do antimicrobiano a bactéria é sensível. Ela não é padronizada para alguns antimicrobianos, né? Ou para combinações de antimicrobianos e micro-organismos. Por exemplo, ela não é padronizada para testar a polimixina em Acinetobacter. Né? Também não é padronizado para cefalosporinas de terceira geração para Streptococcus pneumoniae. Então, essa é uma limitação da metodologia. E não detecta alguns mecanismos de resistência. Né? Um exemplo aqui seria a resistência intermediária à vancomicina em Staphylococcus ou a resistência à ampicilina em Enterococo, que não é detectada por essa metodologia. Né? Mas, tirando essas limitações, é uma boa metodologia, né? Ela tem várias vantagens e é a mais utilizada pelos laboratórios, principalmente de médio e pequeno porte. As vantagens dessa metodologia, por que é tão utilizada? Tem uma fácil execução, né? Uma boa reprodutibilidade. Se for seguido todo o passo a passo, todas as normas estabelecidas, você vai ter sempre um resultado que ele é confiável, né? Ele tem reprodutibilidade. Os reativos usados no teste, eles têm baixo custo. Essa metodologia, o custo dela comparado às outras é muito menor. O resultado tem fácil interpretação clínica, né? O clínico pode verificar que se for sensível, ele pode utilizar, se for resistente, ele não deve utilizar, né? Então tem uma fácil interpretação e uma flexibilidade quanto à escolha dos antimicrobianos. Aqui eu posso sentar, então, né, com aquele grupo de farmacologista, de infectologista, decidir quais antimicrobianos testar e eu vou ter isso disponível. Eu posso, e se eu quiser daqui a um ano mudar os discos que eu vou testar porque mudou a epidemiologia local, também eu posso fazer essa alteração sem problema, só trocando os discos. Então tem uma boa flexibilidade. E não exige nenhum equipamento especial para a realização do teste. Claro que para ele ser confiável e reprodutível, eu tenho que seguir algumas regras, né? Todas essas normas estão naquele documento do CLSI, que padroniza os testes de discodifusão, né? E a primeira coisa que eu devo estar atenta é ao meio que vai ser utilizado para esse teste. O meio tem que ser o Miller-Hinton agar, né? Não posso usar um outro meio. E esse meio ele é usado porque ele também tem boa reprodutibilidade e ele tem uma composição constante, uma baixa quantidade de inibidores. A grande maioria dos micro-organismos tem crescimento satisfatório nesse meio e ele pode ser estocado em geladeira. O pH do meio sempre tem que ser ajustado entre 7,2 a 7,4. Esse é um dado muito importante porque qualquer alteração no pH pode mudar o resultado, né? O pH mais ácido vai mudar o resultado de alguns antimicrobianos, o mais alcalino de outros. É sempre importante que seja adequado. E a espessura também, porque os critérios de interpretação
é para difusão do antibiótico que está no disco num agar de 4 milímetros. Se o agar tiver com uma espessura maior que 4, o antibiótico vai difundir menos. Da mesma forma, se ele tiver com uma espessura menor, ele vai difundir mais e eu não vou poder usar aqueles critérios interpretativos. Exceção, né? Quando que eu não uso o agar Miller-Hinton? Para teste de sensibilidade para as espécies de hemófilos, nesse caso eu vou usar um meio chamado Hemófilos Teste Meio, ou HTM. Para Neisseria gonorreae, em que eu vou usar o GC agar base, e para Streptococcus pneumoniae, que eu vou usar o agar STCC, que é o Miller-Hinton agar com 5% de sangue de carneiro. Padronizei o meio, também tenho que ter os cuidados relativos aos discos, né? Os discos utilizados no teste são discos de papel, filtro, impregnados com concentrações conhecidas de antimicrobiano, né? Padronizados, concentrações padronizadas. Esses discos, eles devem ser guardados em freezer, em refrigerador deve ficar os que estão em uso, sendo que as penicilinas e derivados devem ser guardados no dessecador porque elas podem sofrer hidrólise, né, e ter uma deteriorização mais rápida do que os outros antimicrobianos. Sempre tem que se observar se esses discos estão com prazo de validade adequado e eles devem ser deixados em temperatura ambiente por 2 horas antes do uso, né? Então, os que estão em uso ficam no refrigerador, mas eu tenho que tirar do refrigerador 2 horas antes de utilizar. O terceiro passo que tem que ser padronizado é o preparo do inóculo. Para preparo do inóculo bacteriano, que vai ser testado, eu vou pegar 3 a 5 colônias. Essas colônias elas têm que estar isoladas, não podem estar em culturas junto com outras morfologias, com outras espécies, né? Então, sempre vou escolher colônias com a mesma morfologia. E posso preparar de 2 formas. Para micro-organismos que são obtidos de meios seletivos, como esses meios têm inibidores de crescimento, eu devo inocular primeiro num caldo Miller-Hinton, aproximadamente 4,5 ml, incubo esse caldo a 35 a 37 graus por aproximadamente 2 até 4 horas e vou ajustar a concentração do inóculo bacteriano comparando esse inóculo com um tubo da escala meio de McFarland. Para hemófilos, Neisseria, Streptococcus pneumoniae e também para qualquer micro-organismo que tenha sido obtido de meio não seletivo, eu posso fazer uma suspensão direta, não preciso fazer essa incubação. Essa suspensão direta pode ser no caldo Miller-Hinton ou em soro fisiológico, né? Aí eu vou fazer uma suspensão direta comparando também com o tubo da escala meio de McFarland. O que é esse tubo, né, da escala meio? É um padrão de turbidez, né, que é utilizado para padronizar o inóculo. Ele é uma solução de sulfato de bário que numa densidade ótica, que tem uma densidade ótica de 0,08 a 0,1, quando lido em 625 nanômetros. Essa turvação, né, o sulfato de bário ele é insolúvel em água, então ele fica em suspensão, né? Essa turvação equivale a uma suspensão bacteriana de aproximadamente 10 a 8ª unidades formadoras de colônia por ml, que é o inóculo padronizado para a realização do antibiograma. Lembrando sempre que o tubo deve ser agitado para que as partículas fiquem em suspensão antes de utilizar. Como que eu vou fazer, né, esse inóculo padronizado? Então eu vou pegar o padrão da escala de McFarland, um tubo com água ou soro fisiológico e o meu inóculo. Para ficar mais fácil a comparação e deixar com a mesma turvação, eu posso colocar frente a uma fita, né, com lista preto e branco, ou letras também, né, com fundo preto e branco, ou ainda contra a luz. E vou colocar a bactéria ou fungo até que essa concentração aqui seja igual à da escala meio de McFarland. Pronto o inóculo, né, o meio está preparado, os discos já estão a 2 horas a temperatura ambiente, vou fazer a inoculação na placa. Essa inoculação tem que ser feita dentro de 15 minutos após o preparo do inóculo, para que não haja alteração. A inoculação vai ser feita usando um suave estéreo, esse suave ele é mergulhado no inóculo, né,
e depois pressionado contra as paredes do tubo para retirar o excesso, senão o agar fica muito molhado. E o inóculo vai ser feito na placa de Miller-Hinton em 3 sentidos. Então, vou fazer o inóculo na placa. Então, primeiro num sentido, né, horizontal, depois vertical e por último inclinado, tomando cuidado de fechar bem, não deixar nenhum espaço vazio para que o crescimento bacteriano forme um tapete homogêneo. Após a inoculação, eu vou deixar secar antes da aplicação dos discos, né, aproximadamente 5 minutos, não podendo ultrapassar 15 minutos depois do inóculo para colocar os discos. O próximo passo é a aplicação dos discos de antimicrobianos. Os antimicrobianos que serão testados, eles terão sido pré-selecionados, né? Então vou ter uma bateria pré-determinada. Posso separar esses antimicrobianos usando uma pinça estéreo, colocando numa placa de Petri estéreo, os discos que eu vou utilizar, e depois, com o auxílio da mesma pinça, eu vou aplicar aqui o disco na superfície do agar inoculado e vou pressionar um pouquinho para que o disco se fixe no agar. Lembrando que eu posso aplicar no máximo 12 discos na placa grande e 5 discos na placa pequena, mantendo sempre uma distância de 2 a 3 centímetros entre os discos para que não haja coincidência dos halos. Após a colocação dos discos, essas placas serão incubadas. A placa deve ser incubada invertida e até 15 minutos após a aplicação dos discos, porque após a aplicação dos discos, imediatamente o antimicrobiano já começa a difusão, né? Tanto que eu devo tomar o cuidado de não mudar o disco de lugar. Se eu colocar num local, achei que ficou muito perto da borda ou próximo do outro disco, não dá para tirar e colocar de novo em outro local, porque o início da difusão é imediata. Assim que eu colocar o disco, o antimicrobiano começa a se difundir. A incubação é feita a 35 a 37 graus, né, podendo, para não ter também alteração do resultado. E essa incubação é de 18 a 24 horas. Para a maioria dos testes, para a maioria dos micro-organismos, 18 horas de incubação é suficiente. Mas a oxacilina para o Staphylococcus e a vancomicina para o Staphylococcus e Enterococcus é obrigatório a incubação por 24 horas. Essa incubação é feita para a grande maioria dos micro-organismos em atmosfera normal, com exceção então do Streptococcus, Hemófilos e Neisseria, que devem ser incubados em tensão de CO2, né, em jarra com 5 a 7% de CO2. Após o tempo de incubação, eu vou fazer a leitura dos halos de sensibilidade, né? Então, vou fazer a leitura da inibição de crescimento próxima aos discos de antibiótico. Essa leitura ela deve ser feita numa superfície escura, com a luz posicionada diretamente sobre a placa, né? Vou fazer a leitura usando uma régua ou um alômetro, né, no fundo da placa, vou medir os halos e anotar para comparação com as tabelas de interpretação. A exceção é a placa de STCC, que ela o halo deve ser medido com a placa aberta para que você possa observar o crescimento. Você tem que medir o halo de inibição do crescimento bacteriano, tomar cuidado para não medir a hemólise, né, que vai ser sempre, o halo, se você medir a hemólise, vai ser sempre menor do que o halo de crescimento. Também para vancomicina e para oxacilina, eu tenho que tomar o cuidado para estáfilo e para enterococo de olhar a placa, né, com a luz transmitida para verificar se eu não tenho subpopulações de bactérias dentro dos halos de inibição. A gente vai conversar mais sobre isso na aula de resistência, mas em geral eles podem ter subpopulações de bactérias resistentes. Então, se as bactérias que crescerem dentro do halo não forem contaminantes, eu vou ter que ler, né, essas subpopulações, vou ter que fazer a leitura desse crescimento. Por isso que nesses casos eu tenho que olhar a placa contra a luz também. E a interpretação? Depois que eu fiz a leitura, anotei os milímetros do halo, eu vou comparar com tabelas, né, sendo que essas tabelas, elas trazem os halos ou zonas de inibição que são calculadas em relação à concentração sérica, né? Também são padronizadas pelo CLSI
E, comparando os halos com essas tabelas, eu vou classificar as bactérias em sensível, resistente, intermediário, ou ainda, a partir desse ano, o CLSI trouxe também para a bactéria essa categoria sensível dose dependente, que já era usada anteriormente só para fungos. O que significa dizer que a bactéria é sensível? Significa que a infecção pode ser tratada com a dosagem recomendada do antimicrobiano. Quando eu digo que ela é resistente, quer dizer que concentrações sistêmicas usuais do antimicrobiano não vai inibir o micro-organismo, ou seja, ele não pode ser usado para tratar aquela infecção. O intermediário são micro-organismos que têm concentração inibitória mínima, ou halo, do antimicrobiano, que alcançam os níveis sistêmicos e teciduais, mas a resposta vai ser baixa. Então, eu só vou usar esses antimicrobianos que são intermediários se for num sítio onde eu tenho concentração desse antimicrobiano ou se eu puder usar uma dose mais elevada. E o sensível dose dependente quer dizer que a sensibilidade depende do regime de dose. Então, se eu for utilizar esse antimicrobiano, eu vou ter que fazer um ajuste de dose de acordo com a concentração inibitória mínima, de acordo com utilizar um regime diferente do usual. Como que é feito o controle de qualidade dessa metodologia? O controle de qualidade aqui é muito importante para garantir que todas aquelas etapas, todos aqueles critérios estão sendo seguidos. Como eu disse, é um método que tem boa reprodutibilidade se você seguir corretamente todos os passos, todas as padronizações. Então, para garantir isso, o controle de qualidade ele deve ser semanal ou quando tem mudança de lote, mudança de marca do Miller-Hinton, mudança de lote dos discos de antimicrobianos. E para realizar esse controle, eu vou usar estoque de culturas chamadas ATCC, que são coleções de culturas com características bem conhecidas. As utilizadas no controle de qualidade de antibiograma são a Escherichia coli ATCC 25922 e 35218, o Staphylococcus aureus 25923, a Pseudomonas aeruginosa 27853 e o Enterococcus fecalis 29212. Para o método de discodifusão, eu tenho todas essas características. E para os métodos quantitativos, quando que eu vou usar o método quantitativo? Ele é um método que é mais caro e a execução também é bem mais difícil do que a do discodifusão. Mas a determinação da SIM, a determinação da concentração inibitória mínima, ela é útil em algumas situações específicas, que ela deve ser utilizada. Por exemplo, para endocardite, osteomielite e meningite, porque são sítios em que eu não tenho uma boa concentração de antimicrobiano, o antimicrobiano tem dificuldade em chegar nesses sítios, então é importante saber qual que é a concentração inibitória mínima. A sensibilidade à penicilina e cefalosporinas de terceira geração em Streptococcus pneumoniae causadores de meningite. Na avaliação da sensibilidade às polimixinas, em que eu tenho padronização do discodifusão para Pseudomonas, mas não tenho para Acinetobacter. Avaliação da sensibilidade a antimicrobianos em bactérias gram-negativas não Enterobacteriaceae. Infecções sistêmicas causadas por bactérias multiresistentes e infecções em pacientes imunocomprometidos. O primeiro método de diluição que foi desenvolvido foi o método de macrodiluição em tubo. Só que ele é uma metodologia muito cara e que ocupa muito espaço para ser realizada, além de trabalhosa. Então, ela foi miniaturizada e transformada em microdiluição. A técnica é a mesma, com a diferença em que aqui eu vou usar quantidades bem menores de bactéria, de antimicrobiano, de meio, para realizar o que vai propiciar a redução do espaço utilizado pela macrodiluição. Como que funciona a técnica? Então, na macrodiluição, eu vou fazer vários tubos. Nesses tubos eu vou ter o meio, o Miller-Hinton Broad, e concentrações logarítmicas de antimicrobiano. Então, vou fazer várias concentrações seriadas, vários tubos com antimicrobianos. E vou fazer o inóculo nesse tubo. O inóculo aqui vai ser de aproximadamente 5 × 10⁵ unidades formadoras de colônia.
Incubo esses tubos de 16 a 20 horas, a 35 mais ou menos 2 graus, e a concentração inibitória mínima, ela vai ser determinada pelo primeiro tubo em que eu não tiver crescimento bacteriano. O primeiro tubo que não tiver crescimento, não tiver turvação do meio, é a minha concentração inibitória mínima, que vai ser expressa em microgramas por ml. A principal vantagem desse método é que eu vou ter um resultado quantitativo, né? Vou saber a que concentração da antimicrobiana a bactéria é sensível e não somente se ela é sensível ou resistente. As principais desvantagens: a quantidade de reativos utilizadas é muito grande, então é um método caro. O espaço necessário para armazenar os tubos, né? Imagine se você vai testar 8 a 10 tubos para cada antimicrobiano, né? Você tem que testar de 8 a 10 concentrações para cada antimicrobiano. Se você for testar 6, 8, 10 antimicrobianos, imagine o quanto de tubo para fazer o teste de sensibilidade para um micro-organismo. A possibilidade da ocorrência de erros durante a preparação das concentrações é um método que tem muitas fontes de erro. Preparar a concentração de vários antimicrobianos, várias diluições, né, é uma fonte de erro grande. Além do trabalho manual para a realização do teste, que é um teste que vai ser muito trabalhoso. Na microdiluição, ela é executada da mesma forma. Também vou ter concentrações logarítmicas do antimicrobiano, vou fazer o inóculo bacteriano, incubar e fazer a leitura da primeira concentração em que não teve crescimento bacteriano. Aqui, o que é a principal vantagem? É que existem essas placas comerciais para fazer o teste, né? Aqui no Brasil ainda não é muito utilizado, existe disponível só para vancomicina, mas na Europa e nos Estados Unidos eu consigo comprar essas placas prontas com vários antimicrobianos, né, ou para um único antimicrobiano onde eu posso testar várias bactérias, com o meio e antimicrobiano liofilizado. Aí, nesse caso, as placas vão ser preparadas por método mecanizado, eu vou ter uma garantia maior que a concentração do antimicrobiano está correta e não vou ter todo aquele trabalho para o preparo dos meios, né? Eu vou pegar a placa pronta, inocular com a bactéria, incubar e fazer a leitura do teste. Então, vou poder testar ou vários antimicrobianos, posso pegar uma plaquinha aqui e usar uma tira dessa para cada antimicrobiano, né? Ou ainda, se eu for padronizar no laboratório só para aqueles antimicrobianos que eu não posso usar o disco de fusão, né, por exemplo, vancomicina, polimixina, eu posso testar um micro-organismo por tira, por exemplo, testar 12 micro-organismos. Tá? Quais as vantagens? Também gera um resultado quantitativo, mas eu vou ter aqui uma economia tanto de espaço quanto de reativos em comparação com a macrodiluição. Tenho boa reprodutibilidade dos resultados, principalmente se eu comprar essas placas prontas. Essas placas prontas podem ser armazenadas a -70 por até 1 ano. E, então, a principal vantagem é que eu posso comprar essas placas pré-fabricadas e também sistemas para análise dos resultados. As desvantagens: se eu comprar a placa pronta, pré-fabricada, aí eu não tenho aquela flexibilidade na escolha dos antimicrobianos. Eu vou ter aquela placa que eu comprei e não vou poder mudar os antimicrobianos que serão testados de acordo com a necessidade do paciente ou pela mudança da epidemiologia do hospital. E o custo da placa ainda é muito elevado, tanto que é bem pouco utilizado, né, principalmente no Brasil, é mais utilizado em países mais desenvolvidos. Um outro teste de diluição é a microdiluição em agar. Nesse caso, assim como eu fiz nos tubos concentrações seriadas de antimicrobiano ou na placa de microdiluição, aqui eu vou fazer em placa de agar. Vou fazer cada placa com uma concentração de antimicrobiano. E vou testar vários micro-organismos por placa. Então, eu vou fazer um inóculo inicial de 10 a 8ª, diluição, e coloco numa plaquinha, como uma placa de ELISA, né, e vou usar um inoculador. Esse aqui é o de 96 poços, né, a plaquinha de ELISA, e esse é um inoculador que inocula, então, 96 amostras. Eu vou encostar o inoculador nas bactérias e vou semear em todos os meios que eu preparei. Depois que eu incubei, eu vou fazer a leitura. Então, cada spot desse que cresceu, cada bolinha dessas, é uma bactéria, um micro-organismo que eu testei.
Primeiro eu olho para a placa de controle de crescimento, para eu ver se todas as bactérias estavam vivas, estavam viáveis, né, no momento em que eu inoculei. E depois vou olhar da menor concentração de antibiótico para maior. O que eu posso observar? Que conforme aumenta a concentração de antibiótico, eu diminuo a quantidade de bactérias que cresceram naquela concentração. E a concentração inibitória mínima vai ser a primeira concentração que inibiu o crescimento bacteriano. Né? Então aqui, se eu tenho uma placa, por exemplo, com 2, 4, 8, 16, se eu observar essa colônia, ó, ela cresce aqui, aqui ela tem um crescimento bem menor e já não cresce nessa placa. Então essa placa D, né, ela seria a minha concentração inibitória mínima. Quais as vantagens desse método? Ele permite também a determinação quantitativa da concentração inibitória mínima. Eu tenho aqui a habilidade de testar um grande número de amostras simultaneamente, né? E o custo é relativamente baixo se você comparar com a microdiluição e com a macrodiluição. Quando que é vantajoso eu usar isso aqui? Que ele é um método muito trabalhoso. Também vou ter que preparar uma placa para cada concentração de cada antimicrobiano, né? Vou usar quando eu quiser testar coleções, né? Quando eu quiser fazer um trabalho onde eu vou testar uma grande quantidade de micro-organismos, né? Aí eu tenho, essa metodologia vai ser vantajosa. Ela permite também testar bactérias fastidiosas que não têm bom crescimento em caldo, como Neisseria e bactérias anaeróbias. A desvantagem é que é um método muito trabalhoso, é muito trabalhoso preparar todas essas placas com antibiótico e ela tem que ser preparada no dia que vai ser utilizada. Eu não posso armazenar, ou até posso armazenar por um dia, no máximo 2. A grande maioria dos antimicrobianos já altera o resultado com 1 dia ou 2 de armazenamento. Então, é uma metodologia realmente que vai ser empregada quando eu quero testar coleções. Um outro teste quantitativo que é usado pelos laboratórios é o teste epsilométrico, né? Esse teste, ele é um método quantitativo, ele também determina sim, pode ser usado para qualquer agente antimicrobiano frente a qualquer micro-organismo. Ele não tem padronização pelo CLSI, mas ele é aprovado e recomendado pelo FDA e também pela Sociedade Americana de Microbiologia, né? Esse teste consiste em tiras comerciais que têm concentrações, um gradiente de concentração de antimicrobiano. Então aqui eu tenho a menor concentração para maior concentração, né? Vou fazer o antibiograma como no disco de fusão, usar o mesmo meio, o mesmo inóculo, só que em vez de colocar os discos, vou colocar essas tiras. E a leitura vai ser feita no encontro aqui da elipse, né? Então, onde se encontrar, vai ser minha concentração inibitória mínima. Vou usar também Miller-Hinton-Agar. O uso é fácil, é um teste que eu vou executar com a mesma técnica que disco de fusão, né? Lembrando que eu posso usar no máximo 5 testes por placa grande e 2 testes para placa pequena, então essa é a desvantagem em relação ao disco de fusão, né? Eu tenho testo uma quantidade limitada por placa. Como eu falei, é aprovado então pelo FDA e pela Sociedade Americana de Microbiologia. E a concentração inibitória mínima dada pelo teste, ela tem boa concordância com os métodos de agar-diluição e de microdiluição em calda, tendo uma variação permitida de mais ou menos uma diluição. Então é um método de fácil execução, né, e que vai me dar um resultado quantitativo. Essas são as principais vantagens, né? Então, um resultado quantitativo permite a avaliação de bactérias fastidiosas, que como a gente viu não é possível num teste de diluição em caldo, por exemplo. Tenho flexibilidade na escolha dos antimicrobianos, né? Eu posso comprar as tiras dos antimicrobianos que eu quero testar. E fácil execução. A desvantagem é que o custo dessas fitas ainda é muito alto. Então, eu vou utilizar esse teste para aqueles antimicrobianos, principalmente, que eu não posso usar disco de fusão, né? A polimixina, a vancomicina, que eu consiga comprovar um bom resultado, né? Com a polimixina é um pouco questionável o uso desse teste, né? Às vezes, ela mostra um resultado de difícil interpretação. Mas para a vancomicina, ela tem uma boa correlação, às vezes com uma diluição a mais,
né, ela acaba mostrando uma diluição a mais do que os outros métodos de diluição, mas isso ainda está dentro do que é permitido. E os métodos automatizados, né, em laboratórios de grande porte, principalmente dentro de grandes hospitais, aí eu posso ter um método automatizado de antibiograma. Os disponíveis no mercado, né, são o Vitek, o Vitek 2, né, os dois da Biomerrier, o Alcoa da Siemens e o Fênix da BD. Além de realizar o antibiograma, eles também realizam a identificação das bactérias gram-positivas e gram-negativas e liberam num único laudo. Aqui, só para ilustrar, o Vitek 2, então ele tem um sistema de inoculação, né, que é a vácuo, e um sistema de incubação, e que também vai fazer a leitura das provas, sendo que tanto as provas quanto o antibiograma vão estar, então, todas aqui nesse cartão, né? Então, eu vou ter aqui um teste de microdiluição para o antibiograma. A mesma coisa para o Alcoa e também para o Fênix, né? Vou ter um sistema de incubação e leitura das provas e das concentrações, do crescimento nas concentrações de antimicrobiano. Lembrando que a maioria desses equipamentos que faz o antibiograma pelo método automatizado, eles não testam todas as concentrações, né? Eles testam só aquelas concentrações próximas ao ponto de corte de sensibilidade e de resistência. Então, quando eu tenho aqui a avaliação, eu não tenho um MIC verdadeiro, ou uma SIM, né? Uma concentração inibitória mínima verdadeira. Eu tenho uma concentração inibitória mínima estimada, né? Porque eu testei poucas diluições. Então, eu digo que é um método semi-quantitativo. Então, as vantagens: maior rapidez na emissão dos resultados, né? Ele faz a leitura com 6, 8 horas, ele já pode fazer a leitura. Padronização intra e interlaboratorial. Como eu compro esses kits prontos e é um equipamento que faz a leitura, né? Eu vou ter uma boa reprodutibilidade, vou poder comparar sempre os resultados, inclusive com resultados de outros laboratórios que utilizem o mesmo equipamento. Além disso, esses equipamentos têm programas de computação adicionais que permitem gerar relatório para a Comissão de Controle de Infecção, né? Permite fazer algumas avaliações epidemiológicas. Também alguns desses sistemas, por exemplo, o Expert do Vitek, ele faz alertas quando eu tenho um perfil de resistência que eu devo observar com mais cuidado, por exemplo, uma beta-lactamase de amplo espectro, uma carbapenemase, ou quando eu tenho o perfil de suscetibilidade incompatível com a identificação, se eu tiver os mecanismos de resistência intrínseca, por exemplo, né? Então, ele tem esse sistema que vai me gerar esses dados. Então, essa é uma vantagem adicional. Entre as desvantagens, então, como eu falei, ele não avalia todas as diluições de antimicrobiano. Eles vão avaliar 2, 4 concentrações próximas aos pontos de corte, de sensibilidade e resistência, por isso que o resultado é semi-quantitativo. Pode não detectar alguns mecanismos de resistência, pela leitura rápida mesmo, que é uma vantagem, mas, por exemplo, a vancomicina por Staphylococcus aureus, que tem que ser incubado por 24 horas, ou que eu posso ter a heterorresistência, né, as subpopulações resistentes, podem não ser detectados por essa metodologia. E, além disso, eu tenho baixa flexibilidade na escolha dos antimicrobianos, porque é um teste que eu compro pronto, né? Vai ter os antimicrobianos, até tem algumas opções de cartão, né? O Vitek, por exemplo, tem o cartão Brasil, em que eu tenho os antimicrobianos que são mais usados no Brasil, então é uma adaptação que já ajuda um pouco, mas eu tenho essa baixa flexibilidade. Coloquei algumas referências que foram utilizadas, basicamente a padronização do CLSI e também alguns dados da Anvisa, né? E obrigada pela atenção, né? Pela presença, né, de vocês nessa aula de hoje.